Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e hoje eu vou fazer uma análise psicológica do novo filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, o novo filme que foi lançado agora há pouco tempo. Então, se você aí que está me assistindo quiser saber toda a psicologia que tem por trás desse filme, faz o seguinte, assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo para vocês e vou dar a minha opinião sobre o filme. Então, se liga aí, assiste esse vídeo até o final. Se por acaso você caiu de paraquedas aqui, se por acaso você é novo aqui no canal, vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque tem muito vídeo novo, tem muito análise psicológica de filme aqui, toda semana tem vídeo novo aqui. Bom, e para fazer uma análise psicológica do filme, do novo filme da Liga da Justiça, não tem como eu não começar falando do Superman. Se você acompanhou a história do Superman, você deve ter visto que no último filme do Batman vs Superman, o Superman morre. Ele basicamente se sacrifica como todo bom herói para salvar a humanidade. E no filme da Liga da Justiça agora, ele tá morto e ele é ressuscitado, digamos assim, né? Ressuscitam o Superman. Agora falando da parte emocional. Imagina só, por mais que ele seja um ET, não é mesmo? Mas como que uma pessoa, um ET, acorda depois de estar morto? Imagina só como o Superman estava emocionalmente. Ele estava morto e ele acordou depois de um tempão, acordou com um mundo completamente diferente. E ele meio que entra em pane, né? Se você assistiu o filme, você viu que ele começa a atacar a Mulher Maravilha, eles têm uma luta lá porque ele entra em pane, ele não entende muito o que está acontecendo. Ele estava cognitivamente muito mal naquele momento e emocionalmente ele também estava mal. Outra parte psicológica que eu creio que seja muito importante da história do Superman é o fato dele ter a segunda chance, ele ter o poder de escolher pela segunda vez, o poder de fazer diferente. Ele morreu no filme Batman vs Superman, mas ele, como eu falei aqui, ele foi ressuscitado e ele teve a chance de viver de novo, de ter escolhas diferentes e de viver de uma forma diferente se ele quisesse. E como ele estava emocionalmente muito mal, tem um sentimento que transforma qualquer pessoa, que é o amor. O Superman só voltou ao eixo pelo amor. Quem colocou ele no eixo foi a Lois Lane. Só quando ela apareceu para ele, que ele sentiu o amor, ele conseguiu lembrar, ele tinha perdido a memória, lembrar do que tinha acontecido com ela e com ele, ou seja, o amor venceu. A Lois era a chave de tudo. O grande alicerce dele emocional é a Lois, todo o tempo. Inclusive o Flash lá no filme, se você assistiu o filme Batman vs Super-Homem, o Flash aparece numa viagem do tempo e fala que a Lois é a chave, né? Porque ele sabe que depois de tudo aquilo a Lois vai morrer e ele vai virar o grande vilão, né? A grande arma, né? O Superman vai virar um tirano. Mas ali nesse filme agora do Liga da Justiça, muito legal que ele conseguiu se equilibrar emocionalmente e cognitivamente através do amor pela Lois. Trouxe a gente pra cá. Você lembrou? É o meu lar. E é claro que para fazer uma análise psicológica da Liga da Justiça não tem como eu não falar do Batman, né? O Batman é o personagem que eu mais gosto, admito para vocês. No filme A Liga da Justiça, a percepção emocional e psicológica que eu tenho dele, a característica que mais me passa é a culpa. O Batman está se sentindo muito, mas muito culpado. Porque se você assistiu o filme Batman vs Super-Homem, você viu que o Batman brigou com o Super-Homem porque ele foi influenciado pelo Lex Luthor e o Super-Homem morreu. E ele se sente muito culpado pela morte do Super-Homem, porque ele foi sim manipulado pelo Lex Luthor e ele se sente muito culpado. Quando ele volta agora pro filme da Liga da Justiça e ele junta toda a Liga da Justiça, ele corre atrás lá do Aquaman, da galera, pra juntar todo mundo, ele tá querendo se redimir do erro que ele teve. Você imagina o quanto que ele se amargurou pela morte do Superman internamente, por mais que ele seja um cara muito fechado, mesmo ele não demonstrando as emoções, quanto ele ficou todo esse tempo se remoendo pela morte do Superman, ou seja, ele estava trabalhando, elaborando o luto da morte do Superman e trabalhando a culpa dentro dele. Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico. E agora eu vou falar pra vocês de um personagem que roubou a cena no filme Liga da Justiça, que é o Cyborg. Eu achei muito interessante a participação dele na Liga da Justiça. O Cyborg tava basicamente morto e o pai dele, o cientista lá, reviveu ele, né? E ele criou aquele corpo, aquela couraça dele, aquela coisa dele, né? Aquele corpo daquele jeito com a tecnologia. E tem alguns pontos psicológicos que o Cyborg teve que trabalhar, que eu acho muito importante. Primeira coisa é a adaptação. Me lembra muito um exemplo, óbvio que não é a mesma coisa, quando uma pessoa com uma lesão medular, um cadeirante
cadeirante tem que se adaptar com o corpo novo dele e com a cadeira de roda, saber reviver assim. Ou seja, o Cyborg também teve que aprender a se readaptar com o corpo novo dele, aquele corpo metálico, né? E, além disso, ele teve que trabalhar com a aceitação. Ele teve que aprender a se aceitar, ele teve que aprender a se amar. Por mais que ele estava muito traumatizado e muito triste durante o filme, ele teve que aprender a se aceitar. Aquele corpo antigo dele, atlético, já não existia. Ele teve que se aceitar. E, junto com isso, vem a autoestima, né? Ele estava se sentindo mal, ele estava com vergonha, ele estava se sentindo feio. Dá pra ver isso. Que ele andava na rua só de capuz, só mal, porque, obviamente, as pessoas tinham medo dele. Isso mexia muito com a autoestima e com a aceitação dele. Ele teve que criar um amor próprio e aceitação. Junto com isso, vem uma parte muito importante psicológica dele, que é a relação dele com o pai, que foi muito conturbada também, né? Ele teve que aceitar o que o pai dele teve com ele, trabalhar a raiva e o ódio que ele tinha dentro do pai dele e, consequentemente, trabalhar o luto da morte do pai dele, porque o pai dele morre durante o filme, né? E a culpa por não ter ficado com o pai dele. Existem muitos sentimentos no Cyborg ali que foi bem difícil, dá pra imaginar? E sobre o pai dele também é muito interessante analisar a parte psicológica do pai dele, o quanto ele faz mal pra ele, porque o pai dele não aceita a morte, o pai dele fica a todo momento, não consegue elaborar o luto e a morte. E outro trauma muito grande que o Cyborg teve foi a morte da mãe dele. E só aconteceu esse acidente, ele quase morrer por causa de um acidente com a mãe dele, ou seja, ele perdeu a mãe dele, ele ficou muito traumatizado com isso, ele quase morreu, ele foi ressuscitado, digamos assim, ele perdeu o corpo dele e depois o pai dele morre. Dá pra imaginar o quanto ele sofreu? O meu pai... Eu não salvei ele. Eu não consegui. Outro personagem muito interessante e muito intrigante dentro do filme é o Flash. O Flash é um personagem que eu sempre gostei muito desde os quadrinhos. A história do Flash me chama muita atenção dentro do filme, porque o Flash mostra o pai dele preso e ele tá lá visitando o pai dele e tentando tirar o pai dele da prisão. Mas o que não mostra muito no filme, se você é fã, você vai entender dos quadrinhos ou vai mostrar pra frente, que é o pai dele tá lá preso injustamente. O pai dele foi acusado e condenado lá de ter matado a mãe dele. O Flash já naquela altura do campeonato do filme ali, ele já perdeu a mãe dele e o pai dele foi acusado de ter matado. Só que quem matou a mãe do Flash não foi o pai dele, foi o Flash Reverso, que é lá de outra história, mas enfim, não vem ao caso aqui. Ou seja, o Flash tá mal, ele já perdeu a mãe dele e o pai dele foi acusado de matar a mãe dele lá injustamente, ele tá mal. E o Flash é um adolescente no filme, ele é um adolescente. E a adolescência por si só já é uma coisa muito difícil, que é uma fase de transição. E além dele ser adolescente, ele é um adolescente com superpoder. Dá pra imaginar o quanto isso pode bagunçar a cabeça de uma pessoa? Só que no Flash, não. Eu achei muito legal a parte psicológica e a parte de caráter do Flash, porque apesar de tudo isso que ele estava passando na vida dele, ele tinha muito caráter. Porque o Flash, com o poder dele, o Flash podia roubar quantos bancos ele quisesse, ele podia fazer quantas coisas ele quisesse para juntar dinheiro. Mas não, o sonho do Flash era trabalhar muito para ele poder estudar, ele fazer direito, ele fazer lá direito criminal, penal, para ele tirar o pai dele da cadeia. Ou seja, olha como o cara tem caráter, ele podia simplesmente juntar dinheiro, pagar um advogado e tirar o pai dele da cadeia, porque o pai dele estava lá injustamente. Mas não, a parte moral do Flash e de caráter, mesmo sendo um adolescente, é muito legal. Ele sempre buscou trabalhar, estudar, pagar a faculdade dele para ele tirar o pai dele lá de uma forma justa, fazendo as coisas legais. Isso mostra que ele sim é um grande super-herói. O que é isso? É o pior emprego possível no laboratório criminal. Mas, eu tô com o pezinho na porta. Outra personagem que apareceu muito no filme é a Mulher Maravilha. Porém, eu não vejo uma participação emocional e psicológica muito grande da Mulher Maravilha nesse filme. Uma coisa que mostra emocionalmente muito grande dela é a parte dela nunca ter superado a morte do Steve, do namorado dela, que ela cita em todos os filmes. Mesmo assim, passando muitos anos de um filme pro outro, lá da Primeira Guerra Mundial até agora, na Liga da Justiça, ela nunca superou a morte do namorado dela, que era o grande amor da vida dela, e ela fica presa e ela não consegue elaborar o luto. Brinquedinho novo? Protótipo de transportador. Eu conheci um homem que teria adorado pilotar. E é claro que também existem outros personagens desse filme, como o Aquaman, entre outros, que tem ali. Porém, emocionalmente e psicologicamente falando, esses personagens foram o que mais chamaram a atenção. Mas eu quero saber de você. Tem alguma parte psicológica, emocional que você percebeu nesse filme ou não? Alguma coisa que chamou tua atenção no filme? Comenta aqui embaixo. Comenta pra mim aqui embaixo também o que você achou do filme. Você gostou? Se não gostou? Eu gostei bastante, sabia? Eu gostei bastante, mas eu quero saber a tua opinião. A tua opinião é importante. Comenta aqui. E além disso, tem algum filme que você quer que eu faça análise psicológica que eu ainda não fiz? Comenta pra mim aqui embaixo que eu vou assistir o filme. Se eu gostar, eu faço análise
análise psicológica, ainda coloca o teu comentário no vídeo, tá ok? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E dá um like também, ajuda esse vídeo a crescer, porque deu muito trabalho para produzi-lo. E se você quiser me conhecer melhor, me segue lá no meu Instagram, tem muito conteúdo legal de psicologia para você. Me manda um direct que eu mesmo vou responder você. Um grande abraço, tamo junto, valeu! Ele achou a gente.